Já está aqui em nossos estúdios o Gilson Pimentel Barreto, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista. É aguardada a presença do tenente Lucas Freitas, comandante do Pelotão Comunitário Sul de Segurança da Polícia Militar. O tenente Freitas ainda não chegou, nós vamos justificar essa informação, considerando que o tenente Freitas está vindo de Lucianópolis, onde uma quadrilha explodiu os caixas eletrônicos do Banco do Brasil e do Bradesco de Lucianópolis. E no caminho ele se deparou com um acidente de trânsito na rodovia e, portanto, a polícia nesse momento tem que prestar o atendimento, que é assim também no Sindicato dos Servidores, os agentes penitenciários, né? Ô Gilson, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, ouvintes da Hora Verde. É por aí mesmo, né? O servidor tem que servir, não é? Isso, tem que estar lá de prontidão, né? Sempre que acontece algum imprevisto, a gente tem que estar preparado. E a gente aqui trabalha com a probabilidade de imprevistos também, por isso nós convidamos sempre 2, 3 pessoas para participarem do programa. Eu acredito que dentro de instantes, ainda hoje, nós teremos a presença do tenente Lucas aqui no nosso programa. Aliás, ele até vai trazer detalhes sobre a explosão dos caixas eletrônicos em Lucianópolis, que aconteceu hoje por volta de 5 horas da manhã, e também sobre esse acidente com o qual a viatura que ele está se deparou e parou para prestar o atendimento necessário. O Gilson, presidente do sindicato, vai falar sobre uma convocação de uma assembleia dos servidores do Sistema Penitenciário Paulista para manifestação de protesto. O Gilson vai dar grandes detalhes aqui, inclusive sobre o sistema penitenciário brasileiro, eles que vivem na carne no dia a dia. E também, apesar disso tudo, tem aí a famigerado, o salário que não sai, as aposentadorias, os aumentos que são anunciados acabam não saindo, divulga-se uma coisa quando na realidade é outra, só eles como servidores públicos sabem que às vezes aquilo que está sendo veiculado na imprensa não espelha a realidade. Vamos interagir, você pode interagir com o programa Polícia Comunitária a partir de agora, através do Facebook, tá? Vamos lá, Gilson, fala um pouco das angústias dos servidores públicos do sistema penitenciário. Então, as angústias são muitas, né? Porque o sistema penitenciário, ele é uma ferida que ninguém quer colocar o dedo, né? No caso, os servidores penitenciários, hoje em dia a gente está jogado à própria sorte. A questão de superlotação nos presídios, ela é de âmbito nacional, não é privilégio do Estado de São Paulo. Número de servidores aquém do necessário, outra situação. E parece que o servidor penitenciário ele é o culpado pelos problemas do sistema. É delegado a ele a responsabilidade que seria dos gestores, né? E em virtude disso, agora, ontem nós publicamos aí um edital de convocação de assembleia para estar discutindo a pauta do ano de 2013. No ano de 2013, nós protocolamos uma pauta junto ao governo que continha 12 itens. Desses 12 itens, o governo ele acenou mais ou menos com uma reposição, que na nossa pauta era de 25% de perdas, né, reposição de perdas do ano de 2007 a 2012, e o governo do Estado deu 7% para a segurança pública, no geral. Esse 7% ele é dado no salário? Então, o salário do servidor ele é uma composição de valores, né? Esses 12% ele foi dado no salário base.
E aí o salário ele é composto de gratificações, né? E isso extensivo a todas as outras composições? Nem todas, né? Porque não dá reflexos ainda. Mas o governo ele vem até a mídia e ele passa os números dele, né? Ele faz o convencimento da opinião pública de que ele vem valorizando os profissionais aí da segurança pública. Porque esse reajuste ele foi dado tanto para as polícias militar e civil também, né? E isso, em valores reais, ele refletiu em torno de uns 180, 200 reais. É porque o que importa é quanto se paga no mercado, né? Isso. E aí, dessa lista de 12 itens aí que nós tínhamos aí de pauta, né, de negociação com o governo no ano de 2013, ele só deu esse valor de reajuste de 7%. Uma outra coisa que ele vem acenando é uma reestruturação da carreira, mas que até o momento também não chamou os sindicatos para conversar. E dentre esses outros itens aí a gente vinha reivindicando a criação de uma lei orgânica, né, por entender que para a categoria seria muito importante, já que é uma categoria diferenciada, né? Porque até então nós somos tratados aí como servidores públicos civis comuns. E não é bem assim, né? Quando é de interesse do governo, nós temos atividades policiais, nós temos que ser convocado, trabalhar em horário extra, muitas coisas são cobradas como se fôssemos polícia. Mas a hora que a gente reivindica os direitos dos polícias, aí nós não somos os polícias. Então, é muito encargo e pouco reconhecimento, né? Por isso a gente entende que é muito importante para a categoria a criação de uma lei orgânica. Ô Gilson, quantos filiados tem o Sindicop? O Sindicop ele é um sindicato de base intermunicipal, né? Hoje ele abrange aí a região noroeste e temos em torno de 2.500 sócios. O sindicalismo no serviço público ele é difícil, ele é diferente do sindicalismo na iniciativa privada, né? Sei. Esse número chega a ser pequeno, porque hoje a região noroeste ela tem 39 unidades prisionais e aproximadamente 40 mil presos. Se levarmos em consideração que cada unidade ela tem um padrão de lotação de servidor de 200, mas que na maioria encontra em número de 150, nós vamos ter aí uns 8 mil, era para ter uns 8 mil funcionários mais ou menos, né? Mas hoje, na Secretaria da Administração Penitenciária, nós temos um déficit de em torno de 10 mil servidores, que isso nem foi pauta da campanha do ano passado, mas que para esse ano, junto com o governo, a gente já vem falando de reposição de quadros, porque ele inaugura unidades prisionais e não tem as contratações. Quer dizer, o efetivo é o mesmo e as unidades vão surgindo. Vão surgindo. E aqui perto terá uma nova, né? Tá para inaugurar Bernardino, né? Em Bernardino, né? Isso, que é a região de Bauru. Aí o que acontece? O governo ele tem uma lista de transferência, pede para os servidores se inscreverem, porque tem muitos servidores que são das regiões que estão sendo inauguradas essas unidades e estão em São Paulo. Aí esse pessoal se inscreve e sai das unidades de origem, que já tem o déficit de servidor, e vão para essa unidade que está sendo inaugurada. Essa unidade já inaugura também com um número deficitário, né, porque o governo leva em torno de 120 servidores para lá, e tirou 120 servidores de outras unidades. Junto com isso, a gente tem o número aí de baixas naturais, né, falecimento, aposentadorias, o pessoal que sai do sistema. Doenças, então muitas... Esse turnover gira em torno de 10%? Né? Mais ou menos. 10% dentro do efetivo, fora o que já está faltando, né? Fora o que já vem faltando. E é complicado. Que avaliação você faz? Na nossa região, não é só o Sindicop, existem mais 2 sindicatos, né?
Isso, o Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, hoje nós temos 3 sindicatos aí, né? Nós temos um na capital, o Sindicop, que é aqui na região noroeste, e um sindicato na região oeste. Há uma concatenação entre os sindicatos aqui da região oeste? O Sindicop conversa com o outro de lá, o de lá conversa com o de cá? A gente procura fazer a conversa, embora os interesses às vezes divergem, né? Mas para a gente conseguir fazer um movimento no estado de São Paulo, se não tiver a conversa dos sindicatos, nós não conseguimos fazer esse movimento. Está publicado o edital para que haja uma assembleia no próximo dia 7 de março. Isso. Você precisa de ter pelo menos 1/3 da categoria. Dos filiados, né? Dos filiados ao sindicato, sindicato, presente aí que ratifiquem o estado de greve ou a greve em si, né? As outras entidades também já vêm fazendo as suas reuniões. O Sindicato de São Paulo, no dia 7 mesmo, ele também vai estar fazendo a reunião, porque se caso tiver aí um comparecimento favorável da categoria, provavelmente no dia 10 nós iniciamos aí uma paralisação. E nós estamos conversando com o Gilson Pimentel, que é o presidente do Sindicop, o Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário. Amigo Hildo Daniel, mandando aqui uma manifestação, Tenente Freitas, a polícia prende um bandido e a população fica feliz. Parece que tudo está acabado. Porém, o agente penitenciário, isso aqui é com você, viu, Gilson? O agente penitenciário estará cuidando dele por muitos anos. Cardoso, bom dia, um abraço, Hildo Daniel, um abraço para o Tenente Freitas, abraço para o Gilson. Gilson, a polícia prende, aí vocês ficam lá cuidando, né, cuidando. Aí o cara foge, depois a polícia prende, leva de volta e assim vai, né? Isso. Ou a justiça manda soltar, né? Aí outro dia o jornal da Globo, né, o Bom Dia Brasil, caiu aí um plano de fuga lá em Bernardes, e o jornalista lá, o Rodrigo, ele fez a seguinte colocação: parece que existe uma briga aí entre as secretarias, né, da Segurança e Administração Penitenciária, que a Segurança Pública prende e a administração faz vistas grossas para o preso fugir. Eu acho que uma infeliz colocação, porque o cara não conhece o que é o sistema penitenciário, ele não sabe o que é uma unidade que é para ter 626 presos, que o governo constrói um prédio padrão, e ele coloca lá 1.500, 2.700 e 150, 120 funcionários no todo. Por plantões, tem plantões que tira com 20 do dia, plantões da noite com 8, 6 funcionários. Peraí, o senhor está se referindo, o presidente, que um presídio com 650 detentos... Seria para isso, né? Seria? Então tem 10 funcionários cuidando disso? Isso, o presídio foi construído para 600, abriga 1.500... E tem 10 pessoas para fazer? Em torno de 10 servidores à noite que trabalham. O servidor penitenciário nas unidades penitenciárias do Estado de São Paulo não trabalha armado, né? Não usa arma dentro dos presídios, diferente de outros estados aí. Além da dificuldade, né, visual, de campo visual, por ser um número muito grande para poucas pessoas, para quem não vive essa situação é muito fácil emitir opinião de valor, qualquer que seja, né? Agora, a situação lá em Bernardes, né, com aqueles presos lá que são do comando aí, se ela caiu, foi porque foi levantado, né? Ou através de inteligência das polícias, ou através dos servidores penitenciários. E aí tem aquela situação, né, prevista já até na lei de execução penal, que o preso ele tem o direito à fuga. E nós temos que trabalhar para evitar a fuga. Exatamente. O direito do preso é fugir. Isso é previsto em lei, né? Alguém fez essa... 11h08, 11h08 é o programa Polícia Comunitária. Tem mais uns assuntos aqui que nós queremos tratar com o meu amigo Gilson. Gilson,
Qual a sua opinião sobre terceirização do sistema penitenciário, que é uma prática nos Estados Unidos, por exemplo? No Maranhão, né? O Maranhão, acho que... Está um escândalo danado lá também. É o exemplo mais recente aí da terceirização, né? Temos colegas aí que têm questionado isso aí, até no sentido de que o sistema penitenciário é uma atividade fim, portanto, responsabilidade do governo, né? Se fosse terceirizar a polícia militar, a polícia civil, os juízes, será que seria também viável? Porque a justiça também ela vive um entrave que qualquer juiz aí diz que tem em torno de 30 mil processos para estar averiguando, né? Ações aí que duram 20 anos. É uma falência, assim como é o sistema penitenciário. Na verdade, no meu pensamento, eu acho que o Brasil hoje ele vive uma falência múltipla de todas as suas instituições, né? Tanto de poderes parlamentares, executivos, judiciário e tantos outros aí. Infelizmente, os gestores, eu acho que eles não vêm fazendo aí com a sua obrigação. E aí começa a ter no país a insatisfação, né? Os movimentos populares que vêm se generalizando, uma violência descabida, que eu não sei também o motivo de tantos presídios superlotados. Alguma coisa está errado. Em algum momento o poder público vem falhando, né? Porque eu acho que não é comum você ter no estado de São Paulo 158 unidades prisionais e mais de 200 mil presos. E 200 mil presos é uma força de trabalho gigantesca, não? Isso, então. E aí, paralelo a isso, também, né, existem aí os entraves aí legais quanto a trabalho de preso, mão de obra do preso, lei de execução penal também, o pessoal questiona. São muitos aí as questões aí a estar averiguando. E o Estado de São Paulo ele já vem aqui querendo propor PPPs para presídio. PPP parceria, para a linguagem do nosso ouvinte? Parceria pública-privada, ou seja, o início da terceirização no sistema penitenciário paulista. Nós somos contra, né? Outros estados aí que têm essa terceirização não têm bons exemplos, embora o sistema penitenciário seja aí uma questão que nem todos querem lidar com ele, mas ele é necessário, porque a condição de preso, qualquer cidadão pode ter ela. Dependendo do momento, da situação, pode ser um filho de um juiz, pode ser um político, assim como tem o exemplo atual lá na Papuda, né? Então, a cadeia... Cada rapaziada lá faz feijoada, meu. A cadeia ela existe para qualquer cidadão. Mas aquele pessoal é diferente. Então, e aí não pode também, né? Porque se você for... Se a população carcerária que está aí abarrotoada aí, pelos presídios aí, for querer começar a passar mal, pedir prisão albergue, eles tinham que ter o direito, porque é isonomia, né? Igualdade de tratamento. Agora, não é isso que a gente vê. O que a gente vê é um sistema, infelizmente, sucateado, servidores doentes, salários deteriorados. Vou ouvinte na linha, nós vamos continuar dentro disso aí, depois nós já voltamos com o Tenente Feitiço. Dentro disso aí, vou deixar no ar uma pergunta, deixa o ouvinte vai fazer sua manifestação, e depois do intervalo comercial você responde a manifestação do ouvinte, tudo bem? Queria saber de você quais são os problemas de saúde que mais afetam. A sua opinião sobre as principais doenças que acometem os servidores do sistema penitenciário. E aquela rapaziadinha, como é que vocês avaliam? Tem uns que voltam. Aquele negócio que estava falando aqui, a polícia prende e solta. Não é a polícia que solta, quem solta é a justiça. Como é que vocês veem essas situações? Quando o camarada sai lá no portão, aguenta a mão aí que à noite eu estou de volta. Não é bem assim não, né? Lá, enquanto estão lá, eles ficam, nossa, não vejo a hora de sair, senhor, que eu vou regenerar, que eu não quero mais saber disso. Só que, infelizmente, a maioria volta, né? Volta porque a sociedade também, ela, embora a pessoa às vezes cumpriu a pena, a sociedade não recepciona essa pessoa muito bem, assim, né? Porque aí, a hora que ele for procurar um emprego, ele vai ter que ter
a capivara lá, né? A ficha ali. Aí, se você tem um número de desempregado muito grande, o empregador ele tem condições de avaliar quem ele vai contratar. Agora, a maior dificuldade, acho que aí da parte de prende e solta, é a própria lei de execução penal, né? O código de processo, são muitas brechas aí que tem, dependendo da situação, se não tem flagrante, se não tem objeto, as polícias ficam de mãos atadas, né? E hoje, com o crime organizado, e muitas das vezes, antes do policial acabar o BO, já tem advogados nas delegacias aí para estar fazendo a soltura de determinados elementos. E a cadeia acaba que ela não cumpre com a finalidade dela, né? De ressocializar, de punir, porque acho que a maior punição que a pessoa tem em ir para uma cadeia é ficar lá naquele ambiente superlotado, naquele depósito, porque depois ele tem direito à visita íntima e outras várias regalias aí, né? Mais um nenenzinho. Saidinha temporária. São coisas que não intimida a pessoa, né? A pessoa não vê por que não ser preso. E ainda hoje, para piorar, o crime organizado, ele comanda o crime de dentro das unidades prisionais. Então, Mas aí o culpado quem é? O agente penitenciário? Na ótica geral, somos nós que somos culpados aí, né? Porque nós somos um efetivo muito grande de servidores. Quase 8 para uma cadeia com 1.500. Isso. Aí os prédios também, eles são todos conservados, todos bem equipados, né? Né? Então aí a culpa é do agente penitenciário, porque tem que ter algum culpado, né? Nunca o gestor. Com certeza. Gilson, você não se referiu, qual é a principal doença que acomete um servidor público do sistema penitenciário? São várias. Temos colegas aí que acabam se envolvendo com droga, com álcool, e eu acho que isso acaba que reflete nas polícias também, porque o nível de trabalho ele é um trabalho estressante, depressão, né? Tem muitos colegas aí depressivos aí, porque não é comum o ambiente de trabalho, né? Você passar 12 horas dentro de muralhas e enfrentando todo tipo de situação é muito estressante. E isso, o servidor, ele tem que trabalhar ali no mínimo 30 anos para aposentar. 12 por 36, você tem que entrar o portão e conviver com aquilo, né? Depois de 30 anos ele virou um farrapo. Nem chega, né? Tem colega que muito menos tempo já está nessa situação. Porque vai de pessoa para pessoa, né? E a superlotação, ela só piora essa situação. Você já disse que a terceirização não é o caminho. Nós entendemos que não. Que não. Então, mas no Maranhão tá. Agora, vocês têm uma... Recife, Alagoas, não sei, no Ceará, está previsto um encontro de federações? Como é que é isso, Gilson? Isso, agora no mês de março a gente vai fazer um encontro em Sergipe, né? Um encontro nacional para estar discutindo lá questões aí relativas ao sistema penitenciário nacional, né? Porque essa questão do crime organizado, ela começou em São Paulo, mas a gente já está vendo aí que está sendo importado ou exportado, né, para os outros estados. E os gestores, eles não encontram soluções, né? E nós, que somos servidores, que trabalhamos, é que enfrentamos aí as dificuldades. Então, a gente tem que procurar se unir, né? Está discutindo isso em âmbito nacional, está buscando aí a defesa do que a gente entende que seria bom para o sistema, né? Que o governo desse ouvido para quem trabalha, porque normalmente quem cuida do sistema penitenciário são pessoas aí que são tidas como intelectuais, doutores, que nunca viveram na pele a realidade do sistema, mas que escrevem teorias e livros aí, né? E que acham que, baseado nisso, vai vir a solução aí de todos os problemas aí, né? Na teoria, né? Com base na teoria, no gabinete. Isso. Justo recentemente a Justiça de Bauru
deu um parecer com relação ao sindicato que não agradou nem nada a categoria. Você pode explicar isso? Não chegou ao conhecimento da imprensa essa manifestação, mas a gente gostaria de abordar esse assunto com você. É recente, né? A sentença da juíza, da excelentíssima doutora juíza aí da primeira vara da Fazenda Pública. Nós impetramos aí uma ação civil pública pedindo que o Estado, nesse momento, nas unidades CPP 1 e 2 de Bauru, porque elas vêm passando por reformas, essas unidades elas teriam capacidade de 666 presos. Isso, a unidade com os 3 raios funcionando, numa condição normal. Hoje, passando por reformas, elas têm um raio interditado para fazer a reforma e depois ir reformando os outros. E na época que distribuímos a ação, as unidades encontravam com 1.100 presos, em média. Quer dizer, ela já estava superlotada para 3 raios. Para 2 raios, essas unidades estavam hiperlotadas. Aí, esses prédios são antigos, o número de servidor é pequeno, nós impetramos essa ação aí, pedindo que o Estado não recolhesse mais preso ali, e que até, se fosse o caso, que tirasse um pouco do excedente. Aí o advogado do Estado trouxe uma teoria, né, para a juíza apreciar, dizendo que o sindicato ele estava advogando o interesse do preso, que, portanto, não tinha legitimidade ativa para estar fazendo a defesa dos direitos humanos do preso. E, embora o Ministério Público tenha se manifestado parcialmente, né, no nosso pedido, dizendo que não via condição de ser retirado presos, mas que, pelo menos nesse momento de reforma, que o Estado não recebesse nas unidades aí o preso, ele era favorável a isso. Mas a doutora juíza, ela resolveu acolher a teoria da Procuradoria do Estado, de que o sindicato, em sede de liminar, de que o sindicato não era parte legítima para advogar os direitos humanos do preso. Nessa parte até concordo, né, com a juíza, até porque nós não pedimos lá em defesa do preso. O que vocês queriam era a defesa do trabalhador, do sistema. A gente está defendendo o nosso interesse. Nós estamos dizendo, né, buscando a ajuda do judiciário, pedindo ajuda para o judiciário, dizendo que aquele prédio deteriorado, que tem problema de energia elétrica, de esgoto, água, servidores com um número efetivo muito aquém do necessário, nós não temos dignidade, assim como o preso que está lá cumprindo a sua pena, de trabalhar naquele lugar. Que aquele lugar que você teria que ter 5 presos numa cela, você tem que contar 25 presos, e muitas das vezes sem iluminação. Isso é desumano, tanto para o cara que está tirando a pena, quanto para mim, que trabalho lá, que tem que fazer a contagem. De repente, a gente está errado de ser agente penitenciário, né? Podia ter escolhido outra profissão, mas alguém tem que ser agente penitenciário, né? Exatamente. O Gilson... só para complementar... Não, desculpa ter te interrompido. Embora a gente respeite aí a decisão da doutora juíza, nós vamos apelar, né? Até porque nos sentimos ofendidos, sim. Porque nós não estamos defendendo o direito do preso. Nós estamos ali dizendo o que vem acontecendo e buscando defender o interesse do servidor. Porque quem adoece, quem trabalha lá dentro, somos nós. Por aí. E quando está doente, você sai para obter assistência médica por sua conta. O preso vai de viatura, tem atendimento privilegiado, tem que passar na frente de todo mundo e tal, né? Teve um momento que você me fez recordar que as palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal, quando você disse que as instituições estão falidas. O próprio presidente do STF, para um bom entendedor, sabe que ele disse que o STF também faliu, né? Virou política, né? Eu acho que foi essa leitura que a gente pode fazer, né?
O presidente do STF faz uma manifestação daquela, ele perdeu a crença na instituição. Ou se rever aí, né, de uma maneira geral, tudo isso aí, ou a gente vai acabar tendo que fechar o país aí para a reforma geral, né, porque o negócio está feio. Quero que você fale sobre a manifestação, a reunião do dia 7 de março, da sua categoria, e também das suas preocupações, e o que será posto em pauta durante essa assembleia do dia 7. Então, no dia 7, a gente vai estar esperando aí que os companheiros compareçam, né, para a gente estar colocando as limitações aí que nós temos hoje. A greve ela não é regulamentada no serviço público, embora muitas categorias fazem greve, normalmente a gente acaba que colhe prejuízos aí, né? O governo sempre ele usa do peso da mão para estar fazendo represálias. O Brasil, embora ele seja signatário da Convenção 51 da OIT, até hoje não foi regulamentado isso para o servidor público. A Convenção 51 ela daria aí direitos de dissídio coletivo, regulamentação da greve, muitas situações que já são regulamentadas na iniciativa privada. O sindicalismo no serviço público ele é diferente, parece mentira, mas é diferente do sindicalismo na iniciativa privada, né? Ele ainda depende de regulamentação. Na nossa categoria específica, na área de segurança pública, porque nós somos considerados aí de segurança pública, é dado como atividade essencial. Então, é um pouco mais complicado ainda fazer a greve. A gente tem que preencher requisitos, por isso o chamamento da Assembleia, né, para ver se o pessoal está disposto a partir para o enfrentamento, sabendo que a gente está sujeito a sanções aí, né? E as sanções para nós, normalmente, elas causam bastante prejuízo. Na última greve, vocês sentiram que saíram vitoriosos ou não? Não houve uma greve? Parcialmente, né? Porque a gente contava que parava naquele momento, em 2004, com umas 50 unidades. Nós paramos 100. Quase 100% na época do sistema penitenciário. Mas isso também trouxe dificuldade, porque a gente não tinha trabalhado a logística para 100 unidades. E o território do estado de São Paulo ele é muito, muito grande. Então a greve, para nós, ela depende muito de logística. E isso é difícil, né? Precisa de material humano, pessoas que estejam à frente nas unidades, para que a gente não se perca no movimento. Uhum. Gilson, eu quero colocar nossos microfones à sua disposição, tá? E eu tenho certeza que perguntas que você gostaria que eu tivesse feito para você, eu não fiz, então o microfone está liberado para você. Não vou interromper como eu prometi. Eu gostei da participação, agradeço o convite, eu acho que já foi bastante esclarecedora aqui a oportunidade. E o que a gente tem é agradecer, Chico. E precisando aí, né? A gente está disposto, está à disposição sempre para estar participando aí com você. Muito obrigado. Esse é o Gilson Pimentel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário.